Amigos, aqui estamos novamente para mais uma entrevista. E agora, nesse momento, nós estamos abrindo uma série. Vamos entrevistar algumas pessoas pensando nas eleições do ano que vem. Afinal de contas, estamos aí já em pleno início do processo eleitoral, ainda que nada seja oficial, porque os partidos ainda não homologaram os seus candidatos. Mas no ano que vem, nós conheceremos prefeitos e vereadores que serão eleitos em outubro. E já estamos aí há bem menos de um ano do processo eleitoral efetivamente. A campanha, então, começará em julho, a homologação dos candidatos, bem antes disso, em maio, talvez. Então, nosso propósito é trazer os possíveis candidatos que os partidos deverão homologar. E o primeiro entrevistado, a quem eu agradeço a presença, Adermis Marini. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Realino. Prazer é todo meu estar novamente aqui no seu programa, poder conversar com a população de Franca. Bom, a nossa perspectiva, a nossa proposta é a seguinte: nomes que estão praticamente definidos, ainda não homologados, é bom que se diga, mas praticamente definidos pelos partidos. Marini, você é um. O meu partido, ele soltou uma resolução que nas cidades acima de 200 mil habitantes já deveria ter começado esse processo e fazer as indicações de pré-candidaturas, quem seriam os pré-candidatos. Que é o caso de hoje. É o caso de hoje, até quando ocorrer finalmente, né, as convenções. Maio que vai ter a convenção final e lá a homologação do nome. E nós fizemos uma reunião, nós temos vários quadros, temos a maior bancada na Câmara, somos em 3 vereadores hoje, mais o ex-prefeito Sidney Rocha, eu, Cacá e o Donizete da Farmácia, e tem bons quadros dentro do grupo. O Tony Rios você não citou. Não citei porque nós expulsamos ele do partido. Mas parece que no processo eleitoral ele ainda consta como filiado. Não consta. Não Porque as listas, Sim. Elas são... O Wagner Artiaga, que é o presidente atual do partido, ele explicou como que é o processo. Quando você manda, o TSE, ele faz uma atualização a cada 90 dias. Na próxima atualização terá, porque nós mandamos a ata para São Paulo e depois houve um prazo. Acredito que na próxima lista já não deve constar mais. Mas cá entre nós, é um vereador muito popular, tem Sim. uma fúria. E foi boa a expulsão? Foi uma boa medida? Necessária. Às vezes o que é bom não é o necessário. Nós temos um trabalho aqui na cidade de Franca, nós não concordamos da forma que administra o prefeito Gilson de Souza e nós precisávamos naquele momento ali ter o grupo unido para mostrar um novo caminho para a cidade de Franca. Não é uma oposição irresponsável. Só para você ter uma ideia, Realino, de mais de 160 projetos que o prefeito mandou para a Câmara, eu votei contra 10 projetos. 10 projetos, só para você ter uma ideia, isso não é oposição. Menos de 10%. Menos de 10%. Os projetos que nós votamos foram projetos que deram algum tipo de problemas, criação de cargos excessivos, criação de secretarias, que vai tudo contra aquilo que o Brasil pede, que é mais eficiência, custo menor para a população. E não teria problema, como o Donizete, ele faz votações pontuais, embora o Donizete não vote, ele é o presidente da casa, 2 anos como presidente, ele não vota. Mas pontualmente você defender uma demanda do governo não é nenhum problema. Mas a partir do momento que você é líder, você passa a fazer parte do governo. Mas um detalhe. E isso foi uma jogada do Gilson para atingir diretamente o nosso partido. Conseguiu? Por quê? Atingiu. Ele tirando uma pessoa do nosso partido, esse era o objetivo. E o Tony Hill acabou aceitando. Pessoalmente não tem nada contra o Tony Hill, nós temos um bom relacionamento, mas politicamente, a partir do momento em que ele aceitou esse lado, não dá. Mas detalhe, Fábio Meirelles perdeu para o Dr. Lancha por 21 votos, perdeu para o Dr. Hélio Palermo por 580. Sim. Maurício Sandoval Ribeiro ganhou 2 eleições, uma por 1.200, outra por 1.800 votos. O Dr. Joaquim perdeu na última semana e a diferença foi mínima. Então, o Dr. Ari ganhou por 1.100 votos. O que eu quero dizer? Um vereador de peso como o Tony Rios, de um lado ou de outro, não poderia fazer a diferença? Pode, mas a questão hoje, e eu tenho isso comigo, eu sou complicado, viu? Eu tenho os meus princípios, os meus valores, eu não abro mão. Então a questão não é voto, a questão é princípio e valores. Nossos valores hoje é ter uma posição em relação ao governo Gilson de Souza, o que ele está fazendo, nós propormos outro caminho. Mas a partir do momento interessante em que é legítimo dele, tanto é que nós não entramos com a expulsão dele, expulsão dele
com a retirada do mandato dele, porque ele quer defender uma pauta que não é a pauta que nós acreditamos. Mas interessante do Franco da Rocha é que ele concorre para a expulsão do Tony Rios do partido e o conserva na rádio, né? Aliás, eu acho que nesse ponto está certo. Não deveria ter expulsado do partido e muito menos mandado dispensá-lo da rádio. O Sidney nem foi, a princípio, favorável à expulsão do Tony Hill. Sei. Ele achava que a gente tinha que esperar, mas eu agradeço o Sidney pela ele apoiar a minha decisão. Eu, naquele momento, eu estando presidente do partido, eu achei que aquilo não foi uma atitude correta do... Por quê? Ele tem uma bancada de 4 vereadores, se ele recebeu aquele convite para ser líder do governo, ele deveria compartilhar com o grupo. Não compartilhou, então nós sentimos também na mesma confortável e falar, então você não pertence ao grupo, procure um novo grupo, que é legítimo. Então, mas o Sidney, eu sou grato pelo fato dele ter apoiado a minha decisão, porque ele, quando nós sentamos, eu, Cacá, Donizete, estava o Wagner Thiaga numa sala, antes dessa reunião, ele defendeu, vamos ter diálogo, vamos aguardar, mas eu falei, eu tomei a decisão e eu avisei para o Tony Hill, quando eu cheguei na Câmara, foi um dia de sessão, 8h30 da manhã foi a primeira pessoa que eu acabei encontrando. E eu, naquele momento, quando eu vi pela imprensa que ele tinha virado líder, eu falei, eu vou trabalhar para te expulsar do partido. Falei para ele. Avisou. Porque eu não fico com meias palavras. Vou lá e falo. Essa conduta sua, claro que vai ser uma decisão da executiva do partido, mas eu vou trabalhar para expulsá-lo do partido. E falei isso para o Tony Hill. Você perdeu o Tony Hill, perdeu. Mas você buscou o Radaeli e Marcelo Caleiro. Sim. 2 ex-vereadores, 2 delegados de polícia de proa na geração atual da Polícia Civil. E você buscará outros nomes? Sim. Esse é o perfil que nós estamos buscando. Pessoas, você pega ali na parte de segurança pública, a gente já tem o apoio do vereador Della Mota, pessoa correta, pessoa do índole, do caráter. Extraordinário. Eu vim, inclusive, participar de um programa seu, fui entrevistado eu e Della Mota. Eu já conheço ele há 20 anos. Eu fui escrivão, nós fizemos plantão junto, Della Mota na época do tático, eu como plantonista. E aí nós buscamos no Marcelo Caleiro e no Radaeli, porque na Cidade Franca nós temos algumas pautas, educação, segurança pública, responsabilidade, dever constitucional do Estado, mas responsabilidade também é do município. Então nós temos que ter uma equipe técnica para ter um olhar na segurança pública, na saúde, na educação. Então esse é o perfil que nós buscamos. Para pensar esse lado. Para pensar uma segurança moderna. E Franca é uma das cidades com baixo índice de criminalidade, porém com uma sensação de segurança grande. E nós precisamos trabalhar, trazer inovação, tecnologia para a segurança pública, para que as pessoas se sintam com mais confiança na Cidade Franca. Então, esse é o perfil de pessoas que nós estamos buscando. Você buscou os 2 delegados, você foi escrivão. Sim. Então, portanto, você é colega de Polícia Civil. Sim. Radaeli é, para mim, da Central de Inteligências do Estado de São Paulo, na Polícia Sim. Civil. Marcelão, uma experiência extraordinária. Eu te pergunto, você conseguirá fazer com que os 2 voltem a concorrer à Câmara? Ou pelo menos um? Nós fizemos o convite para que isso ocorra, mas isso vai depender deles. São pessoas que já estão dentro do nosso processo, o processo que já está Dermes, Mar Garcia, Cacá, Della Mota, Sidney Rocha, trabalhando um projeto para a Cidade Franca. Hoje, tanto o Radaeli quanto o Marcelo Caleiro já participam desse processo, como outras pessoas vão participar. São pessoas respeitadas, pessoas de qualidade, de caráter, que vão desenvolver um plano para a Cidade Franca. Eu tenho que te perguntar o seguinte, outro dia alguém disse, como não de forma afirmativa, mas como se fora uma oportunidade, que o Franco da Rocha deixa o nome dele no ar e não, eu poderei ser, talvez seja eu mesmo, eles estão me pedindo para que eu seja, e aí a pessoa acrescentou, o Adermes então mudaria até de partido. Isso é fake ou é verdadeiro? Não, não. O meu nome, quem lançou numa primeira entrevista em março desse ano, foi o Sidney Rocha. Ele foi dar uma entrevista, não me lembro para qual jornal, e ele disse que não seria candidato e acabou indicando meu nome. O Sidney, nós conversamos direto, é uma pessoa muito importante dentro desse processo. Não será candidato? Não será candidato, não será. Tanto é que nós fizemos a indicação do meu nome como candidato, chancelado por ele. Ele está naquele processo de cuidar das empresas dele, cuidar um pouco da família, ter aquele olhar voltado para a família. Ele está muito motivado, você conversa com o Sidney,
ele está trabalhando na área empresarial, na construção de empreendimentos. Está só para cima. Está motivado, então... Mas um detalhe outro também importante, relevante. Eu acho, é uma opinião minha, que vai ser uma tremenda dificuldade para o candidato a prefeito conseguir o vice. Porque não tem muita gente disposto a enfrentar. O cidadão que tem potencial para ser vice, talvez ele prefira sair como candidato a vereador. Mas eu soube que você já cogita ou foi cogitado, pode ser Della Mota, pode ser Marco Garcia, pode ser Sebastião Ananias. Como é que anda hoje? Claro que está longe, mas... Não há nem candidatura, então nós não podemos ainda definir essa questão de vice. Mas está por aí. Será um desses nomes que participam desse processo, uma pessoa que vai ajudar na gestão, uma pessoa comprometida com experiência de gestão e que possa agregar dentro daquele projeto da cidade. Mas quando tiver sacramentado a questão de, olha, é candidato, aí nós vamos pensar de vice. E essa escolha vai ser esse grupo de pessoas mesmo que estão participando desse processo, escolher o melhor nome aí para... Marco Garcia poderia ser ele que cogita-se o Cidadania estar contigo? O Cidadania, inclusive, já fez a reunião deles e lá foi que vai caminhar junto com a gente. Poderia, o nome, um caráter, uma pessoa de especial mesmo, um amigo que eu tenho pessoal e aprendi a admirar na Câmara, de postura, de posições, de valores, pode ser. Nós estamos. Ele fala o seguinte, que ele está para contribuir. Então nós vamos contribuir todos nós juntos para ajudar a melhorar a nossa cidade de Franca. Chapa de vereadores. As câmaras municipais, a Câmara de Franca, por exemplo, tem sofrido um processo de renovação quase que muito importante, até acima do esperado, nos últimos anos, nas últimas eleições. O que você prevê para o ano que vem? Aparecerá gente nova? Sim. Eu vejo que as eleições, cada ano que passa, hoje você vê o anseio da população de ter mudança, ter novos nomes, pessoas, principalmente hoje, com uso de rede social. Aconteceu um fenômeno em Brasília que pode voltar a ocorrer em Franca, que são a eleição de pessoas que têm muita ligação com rede social. Né? Você pegar e falar, mas quem que é fulano, né? O cara teve 500 mil votos, tem tantos mil seguidores na rede social. É candidato. Candidato. Posicionamento, postura e defesa de pauta. E ficha limpa? E ficha limpa, acima de tudo. Obrigatório. Tá certo. Agora, o que se pode prever? Você sente, porque houve um tempo, até bem pouco tempo atrás, para completar uma chapa de vereadores, devido à exigência de 30% de nomes de mulheres, tinha que procurar 2 ou 3 ou 4 lá, ajuda, vai, nem que seja para ter 40 votos, não tem importância, ajuda o nosso partido e tal. E agora? As mulheres estão mais participativas? Estão participativas, nós temos um grande número, né? Uma coisa que nós não vamos aceitar é colocar nome de mulheres só para chamadas laranjas, isso tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido. Mas elas terão interesse de participar? Existem. Nós temos um grupo muito forte de mulheres, pessoas comprometidas. Quanto a esse problema... Não é problema. Problema para alguns, para nós, não. Graças a Deus, nós temos... Capaz de nós, quando você sai com a chapa, 30% tem que ser mulher. Eu falo que um dos nossos partidos aí, quase a metade vão ser de mulheres. Muita gente vai ter dificuldade. Sim, vão ter dificuldade. Mas, graças a Deus, como nós já estamos fazendo um processo com muita transparência, preparando os candidatos a vereadores, nós criamos um movimento Seja Franca, que a gente já faz reuniões, vai para a periferia, escuta a comunidade, houve problema, nós estamos preparando para apresentar para a cidade de Franca bons nomes aí para disputar essa eleição. Muito bem, Adermes Marini, vereador do PSDB, é o nosso entrevistado de hoje. A perspectiva, a proposta é que eles levem a sua mensagem, eles, candidatos a candidato, no período pré-eleitoral, que é o período atual, para que você, nosso telespectador, e para que a nossa população em geral possa ter conhecimento de ideias, de propostas, enfim, nós valorizamos esse momento especial. Claro que na véspera, depois da homologação, nós teremos uma outra rodada de entrevistas já com os nomes confirmados, mas isso fica lá para frente, nós achamos que o assunto já vale essa entrevista de agora. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou perguntar para o Adermes Marini, ele que tem muita experiência, ele que tem, por exemplo, o Dr. Radaeli do lado, vou perguntar a respeito das redes sociais, a boataria, as mentiras, o fake, a distribuição disso, daquilo, como que será essa campanha? Um instante só, a gente volta em 1 minuto.
Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Régio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, voltamos com o segundo tempo da nossa entrevista de hoje com Adermes Marini, vereador. Ele foi deputado, tem essa experiência a mais, e Brasília é uma tremenda de uma escola política, porque quer queira, quer não, Brasil é Brasil. E Brasília é uma escola totalmente diferenciada. Quem esteve lá, como esteve o Adermes, sabe o que eu estou dizendo. E você, telespectador que acompanha o noticiário, também sabe o que eu estou falando. Mas, no bloco anterior, nós referíamos à questão das redes sociais. E eu disse naquele momento que Adermes acertou quando conseguiu o concurso de Daniel Radaeli, delegado de polícia, ex-vereador, muito conhecedor da inteligência do setor da Polícia Civil. Uma pessoa que, busca logo, uma agilidade cerebral, de experiência incrível. Isso eu sou testemunha, porque muitas vezes acompanhei de perto o trabalho dele. Mas, Adermes, a perspectiva, a possibilidade, fakes, boataria, isso dentro de 15 segundos já rodou não só a cidade, mas quase que o país inteiro. Como enfrentar isso a partir da campanha do ano que vem? Você vê que a legislação, que inclusive foi sancionada aí, promulgada, né, porque houve veto, depois ela é bastante rigorosa em relação a fake news. E você falou, o setor de inteligência hoje, ela está muito avançado. A pessoa cria ali uma imagem solta, o WhatsApp, a capacidade de rastrear é muito grande. E eu, inclusive, tive uma reunião esses dias para trás com um juiz especializado em justiça eleitoral. Você levou esse assunto? Levei porque aconteceu um fato muito chato na campanha passada, em que foi criado um grupo e uma pessoa foi e confessou isso para mim. Olha, criamos um grupo para te atacar na rede social, tudo. E eu levei para esse juiz para ele ver como que era o modus operandi, tanto é que é muito ruim o que aconteceu e essa pessoa, ela se sentiu culpada e pediu desculpa e me apresentou. Eu levei isso para o Ministério Público e para o juiz e falei, olha, isso pode acontecer novamente. Criaram uma série de... E ele falou que vai ser muito rigoroso, inclusive com cassação de chapa. O tribunal deve ser muito pesado mesmo. Candidato que vai lá, solta uma informação errada, ele vai ter penalidade. É responsável. É responsável. E agora, essa pessoa... que nós vamos fazer? Se eu realmente for o candidato, nós já temos 3 pessoas que têm experiência jurídica nessa área, que já estão trabalhando com a gente, né? Um deles é o Artiaga, que é o presidente do meu partido, e mais algumas 2 pessoas que nós já estamos conversando. Montar, porque nós não vamos atuar nisso. Isso aí é a defesa. Nós já vamos, e a gente não atua nisso, porque o que eu tenho que falar, quem acompanhou meu mandato, 2 mandatos como vereador, como deputado federal, eu subi na tribuna da Câmara e falei mal do presidente do meu partido, Aécio Neves, que do meu ponto de vista tinha que ter sido expulso e ser processado. Então não tem medo, eu vou lá, quem vê minhas críticas ao governo Gilson, eu não faço críticas de ordem pessoal, faço críticas ao político. Porque a partir do momento que você é político, eu vou lá e assumo aquilo que eu falo. Eu fiz 4 denúncias
contra o Justi Souza no Ministério Público, eu assinei, colocando meu CPF. Então não faço denúncia falsa. Votei a cassação do prefeito do meu partido no mandato passado. Mas essa então, pessoa que você se referiu na campanha passada, parece que depois de poucas horas já tinha sido identificada? Já, identifica com questões de hora. Na época eu não tinha, eu não procurei, eu fui deixando. Porque o Adervis fez isso, o Adervis fez aquilo. Foi na campanha de deputado federal. Campanha de, se porventura eu for escolhido como candidato realmente a prefeito, e nós não vamos deixar isso passar em branco, não. Porque tem que ser punido. Quem cria fake news não é covarde. Atos de covardia tem que ser combatido. Mas estará exposto. Estará exposto, claro, não tem nenhuma dúvida, porque é possível de identificar hoje. Ao rigor da lei. Ao rigor da lei, com penalidades duras, não só criminais como civis, como também a cassação de chapa. Isso foi medido por um próprio juiz. Mas se alguém não é ligado ao partido, é um terceiro? Vai ser processado. Mas e como é que vai eliminar o partido? Não tem que passar pano, não. Aí já é outra história. Mas tem que, aí tem que apurar e ser... Inclusive teve uma situação que eu fiquei sabendo da eleição passada, numa briga de segundo turno, um grupo que soltou algumas informações na rede social, estavam me contando que eles estão respondendo à justiça até hoje. Até hoje, vão perder, pelo que consta, e se a pessoa que se sentiu lesada lá entrar na justiça civil pedir indenização, pode ganhar. Um detalhe interessante, a justiça está aí, parece que não tem mais brincadeira. Virada essa página. Lava Jato para cá mudou muita coisa. Muito. Claro que tem que mudar muito mais ainda. Mas, por exemplo, alguns políticos estão, eu diria, pendurados no Tribunal de Contas. Isso, por exemplo... não vou citar nome, mas você sabe bem, aqui de Franca, inclusive. Há a possibilidade de alguns elementos não serem candidatos por isso, em função disso? Olha, aí depende de julgamentos do Tribunal de Contas, aí depende da evolução do processo. Eu não tenho nenhum processo. Essa preocupação não me pega porque eu nunca recebi um processo na vida, tanto pessoal quanto política, e nem nada de Tribunal de Contas. Porque agora, tem gente que não poderá ser candidato. Então vai aí... acabar acontecendo. Pode acontecer do tribunal, né? E aqueles que são condenados em segunda instância, né, em decisão colegiada, não podem ser candidatos mesmo, considerados ficha suja. Caracteriza ficha suja. Ficha suja. Quem tiver esse tipo de penalidade não pode ser candidato. Ano passado, eleições passadas para presidente, Bolsonaro se revelou um especialista no domínio das redes sociais. E ninguém era tão especialista, ninguém o alcançou nessa área. Mas agora parece que todo mundo sabe trabalhar esse lado. Você acha que redes sociais podem decidir ou será apenas mais um fator, mais um ingrediente importante? Heli, na verdade, a rede social é o instrumento de um bom candidato, com boas propostas e com bom posicionamento. Por que o Bolsonaro ganhou? Ele tinha um posicionamento, você sabia o que ele pensava e defendia aquilo com convicção. Você podia concordar e discordar, mas ele tinha a posição dele. E aí a rede social é esse instrumento. O que a rede social não faz? Pegar um candidato. Vamos pegar um caso que foi polêmico, e nós constatamos isso numa pesquisa qualitativa de Franca, que 96% da população se interessou no debate da empresa São José, da renovação do contrato da empresa São José. O que vai acontecer lá na frente, na época da eleição? Qual que é o posicionamento do candidato? Ele foi a favor? Ele foi contra? Pelo menos posição. Não, eu fiquei em cima do muro. Vai pagar. Escreve o que eu estou te falando. Vai pagar porque... Qual foi a posição do candidato em relação a assuntos locais? Estou dizendo aqui no caso específico. Então a rede social, na verdade, ela é apenas um instrumento do bom candidato que se posiciona, tem suas posições, define aquele tipo de bandeira e está preparado. Foi o que aconteceu. Então, o Bolsonaro, não é que ele dominou, ele teve um grupo de pessoas muito forte que ainda o acompanha. Ele soube fazer. Soube fazer. Eu fui deputado com o Bolsonaro. Eu o conheci na Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, tem várias filmagens que eu estava na Câmara dos Deputados participando. Eu sou uma pessoa muito ativa em rede social. Eu gosto. Eu vou lá, me posiciono. Eu estou votando isso, eu voto. Eu votei, eu coloco na rede social. Tem gente que concorda, tem os que discordam. E eu fui deputado com o Bolsonaro, fazia lá em Brasília. Brasília é muito distante de Franca, né? Então, terminava a sessão, já fazia uma live. Hoje foi votado isso. E o Bolsonaro sentava atrás de mim. Então vocês podem ver que várias filmagens... Juntos? Não é que junto, ele sentava atrás, né? Ele e o Eduardo, porque ficava ali a bancada ali de São Paulo, né? O pessoal ali, o Eduardo da bancada de São Paulo, ele acabava sentando ali.
E eu via essa força dele na rede social muito forte, mas devido ao posicionamento. Como o PT também tem lá o grupo deles, tem a força, claro. Tem o que não aceita é... Por que o PSDB, que é o meu partido, perdeu as eleições recentemente? Não se posicionava. É o muro. É o muro. E pegou essa pecha de muro. Pegou. Por quê? Porque não se posicionava. Você não sabia que posição. Não, vamos dialogar. O povo... Ó, a situação é essa, é a favor ou contra. Você tem que fazer a discussão, mas define tem que assumir. Tem que assumir a posição. Você tem desgaste? Tem desgaste. Pensar que é fácil hoje você estar num grupo de apenas 4 vereadores, Ader, Margarci, Cacá e Della Mota, a fazer contraponto a um governo do Gilson. Acordar às 6 horas da manhã e estar dentro da Endef para checar se os caminhões estão saindo para fazer tapa-buraco na cidade. Nós fazemos isso, tem documento. E sofrer ali pressão, porque é muito mais fácil você, de repente, para alguns, ser mais aliado do governo, acomodar. Ir lá mostrar que foi feito o tapa-buraco nessa rua, foi eu que pedi, mas fazer esse trabalho não é fácil. E é paulada, porque aí junta 230 comissionados te arrebentando a rede social. Só que política é para quem tem coragem e tem posição. Bom, essa história é uma história curiosa, é interessante. Essa história do muro, por exemplo, esse mês agora, comemorado 30 anos do Muro de Berlim, que a queda do muro. O maior muro da história, né? Uma coisa incrível. Caiu. E precisa cair os muros da política também. Precisa derrubar esses muros, né? Sim. Na verdade, são entraves, né? Agora, isso vai muito da visão também dos políticos, né? Sim, mas sim. Acho que E o que tem de político em cima do muro em Franca, hein? Ainda tem, que não né? decide, não sabe para onde vai, o que está pensando. Então, a população não aceita. Então, você ganha seguidores e também ganha pessoas que vão lá e te dá pancada. Você pensar que amigos que, de repente, você toma um posicionamento, vai lá e te ataca. Faz parte. Só que política não é para covarde, é para quem tem posição. Mas nesse caso, você se dispõe ao diálogo. Sim, pode ver lá, eu defendo as minhas convicções. Eu sou uma pessoa seguinte, dialogar, ela é necessária na política. Você não pode perder seus valores. Ouvir é importante. Ouvir é importante, mas você tem seus valores. Espera aí, eu sei até onde que eu posso chegar dentro de um diálogo e uma construção de entendimento, mas não perder os seus valores. Política local. Você, claro, tem o sonho de sentar na cadeira de prefeito. E o que você faria hoje, se fosse você o prefeito? O que você mudaria em Franca? A primeira coisa que eu faria é uma limpeza na prefeitura e identificar coisas que nós já estamos fazendo, identificar na própria rede pessoas com capacidade, com conhecimento técnico e comprometido com o desenvolvimento da cidade. A partir daí, você arruma o buraco, porque muita gente me fala assim, Aderme, se você for prefeito, você vai arrumar a questão do buraco na rua. Gente, o buraco é muito maior. O buraco na rua é o buraco que a gente vê. Tem um buraco administrativo na prefeitura em que você não sabe se o problema do tapa-buraco faltou o documento que estava na Endef, foi para a Secretaria de Finanças mandou... Falta gestão. E gestão você faz com pessoas técnicas. Aí você primeiro resolve o problema da sua casa e depois vai todo mundo nós precisamos buscar emprego para a população de Franca. Mas o Gilson está dizendo que o número de comissionados que ele tem hoje é bem menor do que o da administração anterior. É isso? Por força de lei, mas só que é o seguinte, pela lei de 95, 01/95, foi feita na época do governo Ari Balieiro, se eu não me engano, na época do governo Ari Balieiro, foi determinado que poderia ter 300 cargos comissionados. Mas nunca foi ocupado, tanto pelo Ari, depois do Ari passou, que nessa época eu não estava na política. Ari, depois voltou o Sidney, voltou o Gilmar, né? Gilmar, eu acho que nem no PT usaram todos esses cargos. Acontece que no final do governo do Alexandre, houve uma determinação do tribunal que essa lei precisava ser modificada e o Alexandre fez por decreto, fez de forma errada na época, teria que mandar um projeto para a Câmara. Então ali o próprio tribunal determinou que pelo número de funcionários teria que ter um número menor de comissionados. Mesmo assim o governo manteve 108 nomes, 108 cargos comissionados que você pode trazer de fora. Só que ele ampliou o número de cargos comissionados dentro do governo. Então ele pegou aqueles que eram de carreira, ele fez uma jogada aí, o número é muito grande. O problema nem tanto é o número, o problema é a qualidade, pessoal muito ruim. Pessoal muito ruim, eu vou te falar que 80% não passaria um dia dentro de uma empresa que você vai cobrar qualidade, vai cobrar produtividade e resultado. Adermes, 1 minuto
para que você possa esclarecer ou acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Primeiro, queria te agradecer, quero me colocar à disposição da população francana. Nós vamos ter propostas viáveis para que a cidade de Franca tenha o seu desenvolvimento, gere emprego. O cidadão hoje, ele acorda, ele não sabe se ele vai manter o trabalho dele até o final do dia, porque não sabe se a empresa vai embora, se ele vai ter emprego. E o que nós queremos? Dar esse conforto de acordo com as possibilidades, trazer pessoas técnicas e capacitadas. Obrigado, Dermes. Eu te agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado pela presença e obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa edição.